Para constar, atitude de falar com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitali. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. Mauro Rocha, bom dia para o público ouvinte. Nós temos uma pessoa muito interessante aqui, que tá na cena do DF, dentro do campo da literatura. E quem é ela mesmo, cara? Ana Rossi. Ela é professora, ela é presidente do Sindicato dos Escritores. Deixa ela falar. Ela é mesmo, cara. Caramba, eu atropelei tudo. Mas é isso aí. Ana Rossi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Quem é Ana Rossi? Quem é Ana Rossi? Bom dia, Mauro Rocha. Quem é Ana Rossi, né? Pois é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Que maravilha. Pela manhã. Mas quem é Ana Rossi? De verdade, sou várias. Ótimo. Sou várias pessoas, faço várias coisas, estou em vários lugares. E a literatura tem sido meu norte. Em termos de atividade, em termos de foco até de objeto de estudo também, porque eu sou professora da UNB, e foco de interesse, lazer. Então, digamos que esse é o meu mote ultimamente, esses últimos anos, né? Essa questão da literatura, que é o caminho que eu escolhi, que eu demorei muito tempo, porque às vezes pra gente fazer as coisas que a gente quer, né, Vitelli? A gente demora muitos anos. Esse foi o meu caso. E às vezes é por questão de espera, na tranquilidade do momento certo, aí você coloca mais uma Ana para fora. Não é isso mesmo? Exatamente. E a Ana, a segunda, me corrija se estiver errado, a segunda mulher na presidência do Sindicato de Escritores, que faz uma reviravolta e bota em destaque, bota na cena o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Como é que é essa situação que a gente já acompanha há um bom tempo, e a literatura dentro do Distrito Federal, a gente tem matizes, a gente tem zona, tem territórios que não são brincadeiras, distintos, e aí a gente tem que entender, porque esse programa, na realidade, Ana, a gente também foi uma disputa aqui para estar nesse lugar, mas para pensar a cultura na sua amplitude dentro do Distrito Federal. A gente sair da ilha e tratar de buscar outra ilha dentro desse grande arquipélago que é o Distrito Federal. Como é que se dá esse processo dentro do Sindicato Sindicato dos Professores, dos Escritores, que eu estou aqui na onda, do Sindicato dos Escritores? Como é que você vê sua chegada, como se deu nesse processo? É uma pergunta bem interessante, Vitelli, porque é o que eu vivi esse ano todo, né? Uma amiga falou: Ana, você vai estar como presidente do sindicato, a segunda mulher na presidência. A primeira foi a Meire Lúcia Fernandes, acho que 2008, se não me engano. Já tem um tempinho. Já tem um tempinho. E agora eu. Concretamente, a chegada de uma mulher a uma posição de poder não é fácil. É por isso a pergunta. Não é fácil, porque muitos coleguinhas não estão acostumados, né, a ter uma... Não é acostumado e não aceitam. Não estão acostumados. A questão do costume do aceite, também, né? Não, tem duas coisas. Tem Sim, a questão do costume, porque se você pega a história do sindicato, ele nasceu em 1979. Até agora só teve uma mulher na presidência que teve 2 mandatos. Então é questão de costume também. Mas e aí vem a questão de não aceitar. Então, o que eu fiz, né? Como eu chego, em todo lugar que eu chego, eu vou devagar. E como você bem disse, você é um ativista que tem muita experiência aqui no Distrito Federal, você sabe muito bem. Existem várias tribos, grupos que se amam, que se detestam, que se torpedeiam, que são solidários uns com os outros. É uma coisa muito complexa. E eu acho também, Vitelli, que tem uma questão, eu vejo uma dificuldade nossa de falar, como você bem colocou, de falar em termos de grupo, né? Nós temos grupos, nós temos tribos, né? E aí não é nenhuma crítica, mas se você for ver uma avaliação mais global, não tem ainda uma voz, né? Essa voz, eu acho que ela está se criando. A gente precisa ter essa voz.
A gente precisa ter uma voz que fale dos autores, da literatura do Distrito Federal, porque senão a gente vai sempre ter pessoas de fora que querem falar em nosso nome. E a gente já está num momento de maturidade em termos de escrita, em termos de posição, visibilidade, legitimidade, que a gente não aceita mais isso. Só que não temos ainda essa voz ou essas vozes, né? Então, o meu ano, por isso também, aí eu estou falando bem claramente. Seu primeiro ano meu de primeiro mandato. ano foi um ano bem difícil. Por conta disso, primeiro eu tive que olhar para dentro, saber, conhecer, né, o funcionamento do sindicato. Lidar com os diferentes egos, não só do sindicato, mas de todo mundo que estava ali ao meu redor. E você impor uma voz não é fácil. E todo o setor do livro e da leitura dentro do Federal. E quando eu te faço essa pergunta, daqui a pouco eu passo a bola para o Mauro aqui, porque eu acompanhei bem de perto, né, inclusive a forma como você sabe chegar nos ambientes certos. Aí eu digo na questão institucional, dentro da questão do Estado, do governo. E aí eu vi a diferença. Eu vi a diferença no trato, eu vi a diferença no ímpeto de pegar o coletivo, alcançar o coletivo e não aquela personificação de individual, como a gente presencia na maioria das vezes, na maioria é no plural mesmo, da questão dos egos. E para que foi colocado naquela cadeira, naquele local, e voltado para a coletividade, mas na realidade trabalha o pessoal. E aí eu falo com maior tranquilidade. Quando eu vi você atuando da forma como você chegando, aí eu falo em várias reuniões que a gente teve junto, né, na Biblioteca Nacional, que é outra mulher que está no poder. Sim. E eu acompanhei direto, lutamos pela permanência dela com a troca de gestão. E ela veio também numa situação parecida com essa, tá? Porque foram dois mandatos de homens, e aí a chegada dela, e ela é de carreira, que ainda tem isso. Eu estou falando de Marmenha, lá na Biblioteca Nacional. E a gente vai somando como é que é as tratativas quando uma mulher senta na cadeira, senta no local de poder. E a gente se preocupa, sim, com tranquilidade, porque é uma mudança de tudo. Não é uma mudança de hábito, é uma mudança de tudo daquela pessoa que chega, e tudo isso que você já falou que vem por estar ocupando esse local. Exato. Eu diria que o ano foi muito... das minhas experiências todas, Vitelli, eu tento tirar o melhor. Eu faço isso na minha vida. Isso não significa que a gente não tenha percalços, né? Muito pelo contrário. A gente tem que aprender com o mundo. Essa é uma atitude que eu tenho há muitos anos, tem a ver com a minha história da minha família, né, que eu vou falar daqui a pouco. O fato de ter perdido tudo, né, muito cedo. E isso me dá um olhar que é assim, eu estou nessa posição, no caso, estou, não sou, estou, né, o verbo ser e estar. Exatamente. Nessa posição, e antes de mim aconteceu muita coisa, e eu quero deixar alguma coisa aqui. Agora, no caso, né, a gente está falando da questão de ser mulher, isso se torna mais imperativo e isso se torna mais premente, porque os bombardeios são maiores. Sim. Os bombardeios são maiores. Não é que os homens não sejam bombardeados, é que quando uma mulher está num local de poder, aí parece que tem uma onda de um eletrochoque aí, então começa a contornar. Mas eu vou te dizer, eu tenho muita experiência de vida. Eu já tenho muita experiência de vida, eu percebo essas manobras. Agora, entre você perceber e você readequar, né? Então, isso demora um certo tempo. As pessoas terem confiança. Hoje eu as pessoas que me conhecem nessa atuação da cultura, elas começaram a ter confiança em mim.
Elas viram que justamente eu não vou ficar lutando só para mim, né? Eu inclusive declinei, não vou aqui entrar em detalhes, mas declinei questões porque eu achava que eram incompatíveis com a minha gestão do sindicato. A gente tem que ser, eu acho que a gente tem que ser coerente, né? Então essas micro decisões, né, que são decisões diárias, fazem com que as pessoas comecem a ver você de outro. Então ela não é só ela, não. Eu trago a minha experiência como pessoa. Você traz um universo que é teu. Mas não é para me beneficiar também, mas esse não é o foco. Porque os sindicatos, se a gente for falar em termos assim mesmo de estruturais, sindicato é para defender uma categoria. Exatamente. É para estar ali sendo porta-voz de reivindicações. E nós temos várias, né, Vitelli? Você sabe muito bem disso. A gente, né, tivemos juntos várias reuniões. Você está nessa seara cultural há muito mais tempo que eu. Temos várias questões importantes. E eu acho que um dos problemas é que a gente não consegue ter essa força de grupo para ir para frente. Eu acho que isso ainda a gente tem que trabalhar isso e ir amortecendo, digamos, as resistências. Mas é um trabalho longo, né? Eu falo com tranquilidade nessa questão do sindical, porque em 3 áreas, aí eu não vou citar aqui não, mas a gente percebe toda a questão, quando você fala para categoria, é uma categoria ali sendo representada, a gente não vê nessas 2 áreas que ficaram, só nenhuma delas ficaram mais de 25 anos, inclusive praticamente a mesma diretoria, e para a categoria não fez nada, né? E tanto é que se cria os paralelos, que também não resolve, porque também vem a questão da fogueira da vaidade, né? E aí o que acontece? Quem perde é o coletivo, perde muito. E quando eu falo, a gente estava no Cine Brasília, na abertura, acho que foi na questão do primeiro prêmio Candango, né? Que foi a iniciativa do sindicato, numa conversa, depois de uma carta encaminhada ao secretário de Cultura, que era voltada para a literatura do DF. Né? E, no entanto, e a gente viu a situação, como é que funciona quando se pensa o coletivo e depois vem a questão mais grupal. É dinheiro do FAC, do Distrito Federal, do contribuinte do Distrito Federal, mas nada contra. Mas quando se abre para países de língua portuguesa, você tira o mérito de quem está aqui na cena. Eu falo com tranquilidade. Tá? Não me interessa o objetivo para depois atender, acho que na categoria de poesia, né? Apenas o Distrito Federal. E aí você abre, aí quando a gente está falando, e começamos na conversa, não é só a ilha, não é só o plano piloto, há mais 33, são 35, há mais 33 RAs com a produção cultural literal, de literatura fora do comum. Tanto é, vou falar, a Natália, com um projeto do FAC, resolve publicar 30 artistas periféricos, 30 autores, escritores periféricos, para poder, e aí houve chiados, como se fosse excluído. Não é excluído, é dar voz a quem nunca teve. E aí e o sindicato, quando eu vi em várias reuniões, aí eu falo com tranquilidade aqui na sua frente, eu vi a diferença. Sem fazer mérito para as gestões passadas, mas eu vi porque eu também estive naquele momento lá atrás e sei como é que era feito. E aí me encantou, falo aqui na tua frente com tranquilidade, como também fiquei encantado quando você foi apresentada à presidência, não foi? No Cine Brasília, e de repente está aí. E a gente está vendo já resultado. E eu falo com tranquilidade. E aí, Mauro, para constar? Para constar? Atitude de falar com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. A gente ouvindo aqui a Ana Rossi, escritora, professora da UNB, presidente do Sindicato dos Escritores. E que você manda, cara? Rapaz, olha só. Primeiro quero saber se ela nasceu em Brasília, né? E a questão também da trajetória não dela como escritora, mas eu sei que ela também morou fora do país. Como é que ela vê esse contexto cultural fora e dentro do país através dessa linha de tempo aí? Interessante.
Também pergunta desafiadora, hein, Mauro? Vou tentar fazer Mas aqui é para constar atitude de fala. Eu vou tentar sintetizar. Claro. Então, eu nasci em São Paulo capital, morei pouco tempo lá. Depois eu morei em Araçatuba, interior de São Paulo. E com 8 anos, meu pai foi sequestrado pela polícia da ditadura, durante a ditadura militar. E aí minha vida mudou. Por isso que eu estava falando para o Vitelli que eu já vivi várias vezes, eu perdi tudo. Então eu sei o que é, eu sei que nós estamos nos lugares e não somos os lugares, né? Então, depois disso veio uma tempestade, momentos terríveis. Nós tivemos que sair do país, saímos pela Argentina. Na Argentina estava em preparação o golpe contra Isabelita Perón, em 1974. Depois fomos para a Bélgica. Por que a Bélgica? Porque meu pai tinha muitos contatos com a Igreja Católica, a Anistia Internacional, e eles proporcionaram essa saída. Na época já tinha havido golpe no Chile com o Pinochet, outros golpes de Estado, né? A gente sabe do Plano Condor e tal, que é um tema para uma outra conversa talvez. E ficamos lá 7 anos. E meu pai, ele faleceu há 3 anos atrás, ele tinha uma única questão, que era voltar ao Brasil. Era questão que é premente em muitos refugiados e exilados. Então nós voltamos, a anistia ocorreu em agosto de 79, nós voltamos para cá e voltamos para Brasília. Por que Brasília? Porque meu pai não queria voltar para São Paulo. Quando ele teve o problema político, ele foi sequestrado, ele foi torturado, ele ficou desaparecido. Ele não quis voltar para São Paulo. E a outra opção era Sergipe, Aracaju, que minha mãe vem de lá, mas minha mãe também não queria. E minha mãe tinha uma espécie de sonho que a minha avó falava de Brasília, Juscelino Kubitschek, a Universidade de Brasília. Então minha mãe tinha esse sonho. Então, eles decidiram e nós chegamos aqui em janeiro de 1981. Eu costumava dizer entre as duas cidades, né, Bruxelas e Brasília, que a única coisa era o B e o R. Eu fiquei pensando nisso durante muitos anos, assim, o único laço, porque tudo é muito diferente, enfim. E aí começa um tempo terminei o ensino médio, e fui para a Universidade de Brasília. Minha mãe foi trabalhar na Universidade de Brasília, meu pai também. Eles tinham sido contratados. E aí eu fiquei 8 anos aqui. E fiquei, Mauro, com essa questão do exílio, sabe? A questão do exílio é uma questão muito séria quando a gente fala de imigração. É uma coisa que corta a sua vida, corta seus laços, tem ressonâncias físicas, afetivas, emocionais, que quem nunca viveu não entende o que é, mas é uma coisa muito dura. Então eu fiquei durante esses anos todos tentando me reconstruir, né? Eu saí com 9, voltei com 15, então deixei minha vida para lá, né? Toda a minha vida lá na Bélgica. E aí fiquei aqui 8 anos e aí eu decidi voltar. Então terminei a faculdade, fiz jornalismo aqui na Universidade de Brasília, já queria fazer letras, mas aí na minha família, não, Ana, você fala várias línguas e tal, faz jornalismo. Não, já queria letras naquela época. E aí eu fui para a França, tive uma possibilidade de bolsa, fui e fiquei lá, estudei, fiz 2 mestrados na área de comunicação, o primeiro em Bordeaux, o segundo foi em Paris, na área de história, eu gosto muito de história, e o meu doutorado foi na área de sociologia das práticas culturais. Lá eu tive minha filha, me casei, e depois fui morar numa cidade que se chama Marseille, que é no sul da França. E nesse meio tempo, eu morei 3 anos em Istambul, na Turquia. Eu trabalhava lá na Universidade de Galatasaray, o nome do clube de futebol, né, que vocês devem conhecer. Sim. Então, sonoridade na hora. Galatasaray. Então, essa é a universidade.
e tinha acordos com o governo francês. Depois eu volto para a França e aí eu decido em 2010 voltar para o Brasil. Eu precisava voltar por várias razões. Aí eu volto e aí eu presto concurso. Eu era professora lá, eu era professora de literatura francesa lá na França, e aí eu deixo tudo mais uma vez, né? Mas dessa vez uma decisão minha, pessoal, e venho para o Brasil e chego aqui, entro em sala de aula em março de 2011. E desde então eu recuperei minha cidade, porque para mim Brasília é minha cidade. Quando eu saí daqui eu acho tudo muito estranho, mas aí quando eu volto, ai meu Deus, estou voltando para casa. Recuperei minhas coisas aqui, e desde 2011, aí justamente estou lá na Universidade de Brasília. E ano passado, depois de um ano, os colegas me perguntando se eu queria ser presidente do sindicato, demorou um ano. Eu sou lenta nas coisas, eu sou lenta. E aí no final eu disse sim. Ana, esse retorno seu da segunda vez na Europa se dá quando? E aí já vai para a UNB, isso? O primeiro foi o exílio, né, dos meus pais. O segundo foi, digamos, nem sei direito como dizer, um exílio voluntário, alguma coisa assim, né? Eu precisava voltar para lá, porque a saída foi muito brusca e eu fiquei com várias coisas para resolver. E resolvi. Então, eu saio em 88 e volto em 2011. Mas nesse período você lança livros na França mesmo, exatamente. Né? Aí começa a minha trajetória de escritora lá. Né, que eu também tive uma vida cultural lá. Eu entrei em contato com vários grupos, né, latino-americanos. Como eu também falo espanhol, eu circulo, né, nesses meios, e lá tinha um grupo muito, muito forte de cinema e literatura. Quem criou o grupo foi um casal de argentinos, também exilados e tal, e depois o foco deles era cinema e cultura latino-americana. Então, nesse contexto, eu começo a escrever. Aí eu escrevo, né, poesia. Eu nunca parei de escrever, mas vocês sabem que uma coisa é escrever. E quando começa, já que você toca quando você começa, você se vê escritora? Escritora, autora, independente se publicou, se não publicou. Foi com esse livro aqui. É isso, por volta de 2007. Qual o livro? O nome, ele tá inédito em português. Se eu traduzir, Nós a Memória, Nulla Mémoire. Porque a memória, para mim, eu tenho alguns temas importantes, né? Um deles é a questão da história, o outro é o Brasil, e o outro é a memória. A memória política, a memória pessoal, a memória familiar. Então, esse livro, ele traz essa questão da memória. Então, foi aí que eu comecei a me definir como autora. E eu participei de vários, aqui no Brasil chama sarau. Lá eles têm vários nomes, mas de me apresentar, de leitura. Eu fiz leitura, eu traduzi eu mesma esse livro, não publiquei, por isso que eu falei que é inédito. Mas eu fiz saraus em francês e em português com esse livro. Esse é de 2007, Nós a Memória. Esse aqui é de 2008. Logo em seguida eu engatei. E aí é um outro poema grande que eu falo, são cantos, que eu falo sobre a memória do Brasil. Eu fui alfabetizada nos anos 70. Nos anos 70, aqui no Brasil, tinha uma questão de censura muito forte, que a maioria da população não sabia. Então, era uma história completamente oficial, né? Não era. Então, qual é a história do Brasil? A história do Brasil começou em 1500, 22 de abril de 1500. Eu sei isso ainda de cor e salteado. Mas aí, depois eu fui ler. Eu sou grande leitora, gosto muito de história, como eu já falei. E eu fui ler. E em casa, né? Meus pais sempre proporcionaram muita informação. Quem eram seus pais? Ou quem são seus pais? No caso, eu falo por nome.
tá? Porque você falou sua história, mas não falou o nome dele, que é uma figura muito importante na política do Brasil. E sua mãe também, que é uma figura, e tem a irmã também, que eu conheço, eu sei que tem uma terceira irmã, mas tem uma outra que também milita na área ambiental, que a gente está sempre se encontrando, que é a Silvia, né? Maria Silvia Rossi. Eu sempre falo Silvia Rossi, por isso que ela me olha estranho, porque ela tem Mas em casa também eu sempre chamo ela de Silvia. Eu acho que depois ela, uma hipótese aqui, no trabalho é que ela reforçou sempre Maria Silvia. Até eu descobri, quando ela falou Rossi, eu falei assim, o que tem a ver com Ana? É minha irmã. Eu falei, então é Silvia Rossi. Ué. Aí pronto, toda vez que eu falo, quando eu me dirijo, ela já dá uma olhadinha. Mas sim, aí tem mais outra irmã, terceira irmã? Não, a Silvia é a terceira. Não, mas entre eu e a Célia, tem a Célia, que é Célia Cristina Rossi, que é professora. A Célia eu não conheço. Da cantora. Educação. Foi cantora, ela agora é professora de artes plásticas, está na sua área, Vitério. Olha só. Ela está se aposentando esse ano. Trabalha aqui na Asa Norte, então somos 3. E meu pai é falecido, Luiz Basílio Rossi. Foi homenageado ali no Teatro Bancário. Ele teve uma atuação dele. Muito grande, Isso. Ele ajudou a fundar o PT aqui. Exatamente. Ele quando nós voltamos, imediatamente ele se embrenhou, né, que era a vida dele. É a vida. Então ele tinha ele também foi muito homenageado pelo Simpro, né, o Sindicato dos Professores. Sim. O pessoal tem uma memória muito grande dele. E volta e meia as pessoas que eu não fico falando, né? Como eu falei, eu não sou... Por isso que eu tô te cobrando. Aí eu tenho um colega, que eu também não vou citar o nome, mas vocês conhecem aqui, da nossa cena cultural. Fui lançar um livro e eu acho que o Mauro estava. E aí ele falou assim, Ana Rossi, você tem alguma coisa a ver com o professor Rossi? Eu falei, meu pai, ele quase caiu para trás. Nossa. Porque realmente eu mostro o meu nome, mas eu não fico falando, né? Então, meu pai é Luiz Basílio Rossi e minha mãe, Maria José dos Santos Rossi. Ela teve também uma grande atuação no âmbito da Universidade de Brasília. Ela foi a primeira decana negra de extensão, não pode ficar de fora, né? É verdade. Eu sei. Nesse livro, eu conto. Como também a gente vai enveredar também nos Isso aí eu outros aí, que claramente. tem o penúltimo, né? Esse aqui é o último? Esse é o penúltimo, Senda, de 2024. E o da família, que você fala dos meninos? Esse aqui. É esse aqui. Esse é o último. Ditadura babada. Nenhuma ditadura jamais roubou crianças. Sim. Então, éramos 5, né? Porque aí meu pai já faleceu. Mas é isso, é uma família que tem muitas pegadas, né? E isso vem da nossa educação. Meu pai, ele era professor de história do Brasil, então ele contava muito que história era essa, como é que tinha sido, o que era. Então, muito cedo, inclusive eu vou contar Ele não era oficial. Não, exatamente, não era a história oficial. E eu vejo assim, muita gente que sofreu o exílio e falam assim, mas eu não sabia da minha história. Eu fui entrevistada por um jornalista e ele perguntou, há um mês atrás, 2 meses, e ele falou assim, ele me perguntou, mas durante, eu contei a minha história, né, era mais sobre o livro, e ele falou, mas você não ficou com receio que seu pai fosse chamado de bandido? Eu falei, não, isso nunca existiu, porque eles contaram essa história pra gente. E eu vi, mas a pergunta dele fazia sentido, porque eu conheci muita gente que não sabia de nada. Incrível, né? A família, para proteger, criou uma amnésia total. Nós não, nós sempre soubemos, sempre. É claro que na fuga do Brasil a gente não sabia dos detalhes, mas a gente das coisas. Mas a gente sabia que a polícia estava perseguindo, a gente sabia. Eu sempre soube, minhas irmãs também. Se é numa situação de proteção, a gente olha por esse lado de proteger, né, a família,
nessa situação, mas também tinha uma parcela da população que as coisas estavam acontecendo e até hoje a gente ainda fala, não vivia, não existiu, né? Que é uma coisa incrível. O que aconteceu nos porões? Viviam numa bolha, né? Tinha a galera que vivia numa bolha, até literalmente. Hoje, até hoje essa questão até vive é uma também nessa séria. bolha. É uma questão muito séria, Mauro. É. E aí, Vitelli, só desculpa te interromper. Não, né? tranquilo. Aí vem nenhuma ditadura jamais não. Aí crianças vem ou não? esse Historiographie Première, que é esse livro sobre contar novamente a história do Brasil, mas com a questão afro, com a questão indígena, com todo mundo que esteve aqui, não só com esse apagamento que ocorreu. Esse foi... Isso todos eles poemas. Exatamente. Tá. O primeiro poema, o segundo poema. Os lançados na França. Exato. E aí, esse foi 2008, aí teve todo um processo meu de... Às vezes o autor, o poeta precisa de um tempo, né, para assimilar as coisas. Então, eu lanço o outro em 2018, já aqui no Brasil. Mas eu lancei na França. Éternels Chemins Éphémères, eu não tenho o exemplar aqui, mas eu traduzi ele para o português. Então, com esse livro, que eu gosto muito desse livro, ele foi o meu primeiro livro de saraus, que eu comecei a participar aqui, o pessoal começou a me chamar, eu comecei a conhecer quem eram as pessoas aqui, os poetas, os escritores, com esse livro. Isso foi em 2018, 2019. Depois eu tenho esse de crônicas, que eu gostei muito de escrever esse livro, Eu na Medida de Mim Mesma. Me questionaram sobre o título. Mas você está botando você não está muito, assim, e o ego, né? É pós-pandemia? Esse é durante a pandemia. Durante a pandemia. Esse foi que ganha um prêmio nos Estados Unidos. Ganhou um prêmio nos Estados Unidos nessa categoria aqui, e de crônicas. E eu gosto muito desse livro, porque ele fala justamente durante a pandemia, que foi outra catástrofe que aconteceu, né? Ele fala também dos medos, dos sonhos, porque eu resgatei meus sonhos. Eu tive uma disciplina de todo dia acordar e escrever o sonho, e a partir do sonho eu desenvolvi as crônicas. Eu na medida de... na medida de mim mesma. vírgula, na medida de mim mesma. Por isso que me questionaram. Um outro poeta falou para mim, mas você não é muito... Assim, você não está falando muito do eu. Sou eu. Mas o Fernando Pessoa falava tanto do eu e ninguém reclama, pô. Por que eu não qual é o problema? falar do eu? Exato. E depois, esse aqui é um livro... Entre esse e esse tem um no Kindle, na Amazon, é um romance sobre um levantamento do crescimento do fascismo na época de Mussolini na Itália. Qual o nome do romance? A Purificação. Nossa. A Purificação, que é um romance, sim, eu trabalhei muito nesse romance, porque justamente tem muita coisa que eu comecei a ver aqui no Brasil e que eu já tinha estudado na Europa. Hoje, inclusive, eu vi uma notícia, assim, que eu falei, isso aqui é do fascismo para o nazismo. A deputada em Santa Catarina, posso citar o nome? Santa Catarina. Pois é, Ana Campagnolo. Sim. Ela chamou a polícia para dar ordem de prisão para uma militante do PSOL que estava panfletando em Florianópolis. Lá é absurdo, e aí, porque ela estava porque na Assembleia Legislativa de lá, eles alteraram a lei de cotas, né? Sim. Então, tem todo um movimento lá protestando, e aí ela foi levada para a delegacia e o delegado entendeu... que estava panfletando. Exatamente. Ela foi levada... Fora a invasão também da sede da UP também lá. Exato. Isso eu não estava sabendo, mas essa informação eu vi ontem e hoje eu procurei. Mesmo escritório é coisa feia mesmo. E aí ela saiu, né? Não passou a noite lá na delegacia. O delegado entendeu que não havia motivos, mas eu penso muito no que já aconteceu na Europa. Sim.
que é assim, e aí eles estão também com um projeto em relação à segurança pública de chamar os cidadãos para participar da segurança pública. Então qualquer um vai poder delatar o outro. Exato. Isso também a gente já viu. Ainda tem um departamento de migração, né? De migração, tem. querendo dentro do próprio país. Dentro do próprio país. Quem é que chega e o que veio fazer, eu vou passar lá a semana que vem. Controle. Então, essas coisas, elas acendem as minhas lanternas todas. Então, esse livro fala... Em plena democracia, você vê no Estado, no Estado da Federação, né? Você vê esse tipo uma situação dessa, né? Isso. Esses meandros, essas matizes e fascistas. É muito preocupante. Muito preocupante, porque isso aí, a gente sabe no que vai dar. Sim. Né? Eu sei no que vai dar. Então, esse livro fala sobre isso, a purificação. É um estado estranho, né? Começa até pela capital com o nome Florianópolis, né? Para quem não sabe a história, né? Verdade. Muito louco. É o apagamento da história, sim, né? Sim. E aqui é esse livro que também eu tenho um grande carinho. Aí é mais um eu lírico, é poesia Senda, que eu lancei ano passado por uma editora justamente de Florianópolis, mas uma pessoa querida. Mas não, tem gente boa lá naquele planeta, tem muita gente boa. E pela Folha Editora... eu tenho uma parentada lá que são paraenses que estão lá sofrendo todos os horrores, tá? A questão, paraense é muito festivo, paraense é muito bagunceiro. Foi assim que eu vi no Natal, a gente passando por Joinville. Nossa. Que no hotel, quando eu chego, a menina fala, eu falo, tu é de onde, Papaxibé? Como assim, Papaxibé? Falei, porque é do Pará. Como é que você sabe que é do Pará? Com um sotaque desse. Como é que você faz aqui? Sai de lá daquela terra. Aí ela começa a contar a história. Eu falei, nossa, tô chegando na noite de Natal em Joinville. Mas sim, dá continuidade. Então, Senda, essas metamorfoses, né? Aí eu vou mostrar aqui, descrever aqui a capa, é uma pessoa em transformação. Exatamente. Essa capa foi feita por uma capista muito bacana dessa editora, Daniele Stegman, e eu gosto muito dessa capa, porque eu acho que nós, de alguma maneira, somos assim, não somos esse contorno. Olha como é que me impressiona, você está mostrando o livro, a capa, eu estou olhando aqui o marca, né? Marca texto aí. E aí eu já me levou a isso. Né? E você não falou o nome, você está vendo Senda, você está falando em metamorfose, e foi a impressão que eu tive nesse desenho. Olha que poder dessa imagem. Dessa imagem. Aí você me mostra agora que tem a figura. Né? Artes plásticas. Sim. Só chega a perguntar. E os poemas falam disso, né? Dessas metamorfoses. E por último, este livro, por enquanto. Não, né? Por último, jamais. O mais recente. É o mais recente, porque eu quero fazer uma trilogia desse livro. Olha. Eu já tenho até os temas, os subtemas que eu vou abordar. O título deste livro recente, o mais recente, Nenhuma ditadura jamais poupou crianças. E aqui, Vitelli e Mauro, eu abro realmente grande parte da minha vida do que ocasionou toda a vida que eu vivi depois, né? Foi e não só, desculpa te interromper, mas não só da sua vida, mas também do Brasil, né? Da época e de tudo mais, que aí tem também esses relatos, né? Não é só a sua vida, mas é a vida de um país que estava também numa transição totalmente política e tal, todo um olhar para isso também dentro do livro, né? Não é só você não está só falando, eu fiz isso, aconteceu isso, não. É dentro disso. Como é que nasce? Então, esse livro, ele nasceu há muitos anos. Ele nasceu com meu pai e de uma necessidade minha de entender o que aconteceu. O título é forte, hein? Pois é, eu sonhei com esse título. Eu falei, eu quero um título que resuma o que aconteceu. E é isso aqui. Ele é provocativo, ele é instigador. Nenhuma ditadura jamais poupou crianças. E é verdade. Não é verdade. E é verdade. Não poupou ninguém, mas também não poupou crianças. Exatamente, que é o mais cruel de fato, e eles no ficam sentido... com um discurso completamente hipócrita sobre a família, preservação dos valores. Isso tudo é mentira. Exatamente. Quando eles têm que atacar, eles atacam
qualquer pessoa, qualquer indivíduo, ele pode ser um recém-nascido até 100 anos de idade, até dentro do ventre eles atacam. Não, isso aí, e aí era essa verdade que eu queria mostrar. Então, essa história, assim, esse livro nasceu de entrevistas, porque quando nós voltamos para o Brasil, em 1981, eu quis perguntar para o meu pai, porque tinha muitos, como em espanhol a gente diz huecos, tinha muitos buracos, né? Eu sabia uma parte da história, aí fui entendendo que minha mãe sabia outra, porque foi ela que se moveu toda para nos proteger e para encontrar meu pai. Então isso ficou muito claro para mim. Inclusive lá na Bélgica também ela ajudou muito, né? Ajudou a nós e a ele. Eu acho que sem ela a gente não teria sobrevivido como família. Realmente. Mais uma mulher de potência. Depois que ele sumiu, assim, foi minha mãe. O esteio foi ela. E aí, eu num determinado momento eu falei, mas o que ele viveu ali? Porque meu pai era muito discreto, ele era muito, publicamente, ele era muito, assim, afável, conversa. Você conheceu ele? Não conheceu? Não. Tá. Quer dizer, eu posso ter conhecido por causa da militância, mas não ligar, que eu também só fui ligar naquele dia do Teatro Bancário. Entendi. Pra você ter uma ideia. Tá, entendi. Eu sei da pessoa dele, da figura, tá? Tá. Então ele era uma pessoa assim muito jovial, tinha muita luz, falava, gostava muito do contato com as outras pessoas. Ele tinha assim uma facilidade, né, de entrar em contato com as pessoas, era muito risonho, mas no fundo ele era muito solitário, ele tinha as dores dele. E eu queria entender o que tinha acontecido. Foram vários meses que ele sumiu. Então, eu me lembro que quando ele voltou, ele não era mais o mesmo. Demorou um tempo para ele voltar a ser o pai que eu tinha conhecido. Pois ele voltou, mas não foi automático. Me lembro das visitas na prisão. Minha mãe falava, seu pai, e ele magro, branco. Meu pai era muito branco, né? O olho bem claro, magro assim. Quer dizer, estava sofrendo, né? Muitas coisas ali que eu não sabia o que era e que não tinham me falado, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Então teve assim muitos buracos e eu falei, Ana, você vai encarar, porque eu sou de encarar as coisas. E aí eu perguntei para ele se ele aceitava, ele falou que sim, falar sobre o período que ele tinha vivido, e eu gravei isso, eu escrevi. E essas coisas eu guardei comigo anos. Eu mudei muito, né, de país e tal. Sempre tinha a tal da mala com os papéis do meu pai. E chegou um momento que eu falei, Ana, tem alguma razão para você estar com essa mala aí? Tem alguma razão? Não é possível. E aí eu falei, tá, isso foi durante a pandemia. Por isso que a pandemia foi terrível, porque ela me remeteu novamente a essa situação de solidão, de medo, pavor, você não sabia. É isso, ditadura é isso. Ditadura é isso, é você sair na rua, não é o vírus que vai te matar, é alguém que vai te levar e você vai sumir. A ditadura é isso. Eu me lembro de um susto, me permita, exatamente por essa fala sua. Na pandemia, eu estava na 412, numa manhã, que eu abri a janela, eu vi a L2 totalmente vazia. Eu estava vindo de uma noite de farra, tá? Totalmente vazia, e me reportou início de Brasília. Eu falei, algo está errado. E aí lembrei de outras cenas que acaba você falando, sem querer você está falando aí, que aí vai reportar, mano, que é um período muito estranho. Muito estranho. Muito estranho, muito desagregador, né? Muito tóxico, né? A gente não sabia que informações em termos de saúde, em termos de sair na rua. O outro virou o inimigo, porque ele poderia trazer o vírus e te matar. Enfim, uma coisa muito insana. E é a ditadura. Para mim, isso aí, esse mundo distópico é a ditadura. E aí, eu com esses papéis, né? Durante a pandemia, eu pensei, eu vou fazer alguma coisa com isso. Eu vou publicar essa história. Anos antes, eu tinha perguntado para o meu pai, eu queria fazer um documentário. Minha ideia inicial era essa. E eu conversei com ele, porque eu acho que quando a gente lida com a vida das outras pessoas, a gente tem que tomar cuidado. E ele me disse que não se sentia confortável, porque ele, enfim,
era a questão da timidez dele, das questões dele. E eu falei, tá bom, pai. Então, eu demorei alguns anos para reformular o projeto. Aí reformulei, chamei a minha irmã, Célia, ela que é a artista plástica que está aqui. Vou mostrar aqui para vocês, vou descrever. A editora, para a gente não esquecer. A editora é a Vai, a Natália. Falamos da Natália Niceto aqui. E a Natália, ela fez uma coisa muito bacana, que é um tratamento da imagem, porque o fundo era branco e as linhas pretas. E ela propôs, ela fez um trabalho muito cuidadoso. E ela propôs isso aqui, ela inverteu. Tipo um negativo, exatamente. E a minha irmã, porque eu sempre, as questões do desenho, falo, Célia, você valida. A minha irmã amou. Olha, não, mas tá amou, realmente... Amou. Então, essa aqui é uma série que a Célia desenhou, de nós 5, e eu peguei esses desenhos, e a capa também. Sim. A capa é um tratamento de uma das imagens do livro. Então, Vitelli, terminou a pandemia, a gente se reajeitou, todo mundo como pôde, e o meu projeto seguiu. Então, esse projeto, o ano 2024, eu falei, bom, eu tô pronta, mas o negócio é que a gente nunca tá pronto, né? O texto nunca acaba. Então, eu mandava para a Natália, aí ela, foi a Priscila. Também aqui eu quero fazer jus a uma revisora que fez a leitura antes, que é a Basilina Pereira. Eu quero deixar registrado, sim. Porque eu, inclusive, esqueci. Crédito a todos. O crédito. Tem que dar crédito às pessoas que fizeram as coisas, Basilina, grande poeta. Ela fez uma leitura inicial e depois começou a leitura mais no seio da editora. E assim, eu falava, não, mas tem que escrever isso, tem que reescrever aquilo, aquela frase. Aí chega um momento que eu falei, Ana, para, porque senão você não vai conseguir publicar o livro. Mas o livro, ele conta, em resumo, o livro, ele é um caleidoscópio. Ele conta o fato simples, com todas as aspas que vocês quiserem, que é o sequestro do meu pai, em Araçatuba, em 15 de fevereiro de 1974. E eles chegam à noite, acho que era um fim de semana, porque a gente tinha ido para o clube, a gente tinha ido para várias... Qual foi a data mesmo? 15 de fevereiro. 15 de fevereiro de 1900. Eu conto aqui no livro. Sim. Da entrada final do Garrasta Azul pro Geisel. O Garrasta ainda, mas era o Médici. Garrasta Azul era o Médici ainda. O Geisel é logo em seguida, 74. É finalzinho do Garrasta Azul. Mas ainda era... Nada melhorou. Mas o Médici foi terrível aquilo ali. Então, o fato à noite está caindo e a gente está chegando... eu troquei o nome das personagens, mas mantive a estrutura. E aí a invasão da casa com... eles levaram meu pai para um quarto. Meu pai tinha uma biblioteca, porque meu pai e minha mãe estudavam muito, trabalhavam com livros e tal. Meu pai era professor de história. E eu lembro como é que se diz? A arma derrubando os livros, assim. E eu repensei sobre isso depois de uma entrevista que eu dei. Eu não sei se eram tiros que eles estavam dando nos livros, assim, de cada estante. Como se fosse uma metralhadora. É uma metralhadora, Eu não botei como se fosse uma metralhadora, mas hoje eu fico pensando, será que não foi uma metralhadora? Porque aquilo ali... livro para eles não é muito legal. E xingando, e gritando, e subversivo, e de lá para... repetir nomes que eu não vou repetir aqui. E depois tem um momento que nós estávamos deitadas, éramos já 3, A Silvia era a menor, a mais nova, e estávamos deitadas no nosso quarto quando
um policial tenta entrar. E minha mãe, ela não quer, ela tenta afastar. E eu me lembro de um policial todo armado, o corpo assim, né? Eu era pequena, bem grande, com a arma. E o brilho do metal, isso eu nunca vou esquecer. O brilho do metal, isso eu também conto. E aí, aí eu não queria fazer... Isso amanhã? Em uma manhã? Na manhã do dia? À noite. Não, foi à noite. Foi à noite. Foi à noite. Tudo errado, umas né? 7 horas, aquele lusco-fusco. Eu queria ler um parágrafo. Sim, a gente faz. Do livro. Porque ele é muito... Ele retrata, as pessoas que leram falam, olha, Ana, a gente revive com você. Aí o que eu fiz? Como é que está esse livro, a estrutura desse livro? Então, esse mesmo fato, mas contado por... uma criança, a outra criança, o pai, a mãe, o padre que ajudou, a vizinha, todos vão contando... Em Araçatuba. Todos vão contando a mesma história. A partir, então, dando foco diferente, mas reconstruindo. Sim. E o último, aí tem a ver com essa extrema-direita que agora está tentando reaver o poder aqui no Brasil. O último, eu coloquei um policial infiltrado e um agente do SNI no livro. Porque a grande questão, Vitelli e Mauro, é que tem muita gente hoje ainda que concorda com isso. Sim. Que concorda com isso. Então, a questão para mim como escritora, né, tendo vivido esses fatos, mas também como escritora, é falar, peraí, eu tenho que também botar o fulano que está lá e tentar... e aí tem casos, né, de infiltração, casos históricos, né, o SNI infiltrou em vários movimentos. Então eu peguei uma dessas histórias e coloquei aqui. E ele é um cara que matou e participou do sequestro no dia. E o livro acaba aí, com Ótimo. Epílogo e tal. Mas é isso. Ótimo. Você vai ler o trecho? Ou você já... Vai ter poema também, cara. O trecho do livro. Ela lê o trecho do livro, o poema, e diz as redes sociais para a gente... Editoras de todos e as redes sociais e lançamentos e também. Lançamentos e tudo mais. Tá bom. Noite de 1973, pela narradora. Eu, a narradora, resgatarei minha vida dentro de definições inéditas, mediadas pela construção de distintos personagens que aparecem nessa história. Renasço na escrita. Sou a outra que escreve este livro e que sou ao mesmo tempo. Teço minha vida ficcional. A escrita fala por mim. Na página 16, noite de março de 73, por Catarina. A noite caía devagar, uma noite como outra qualquer, aparentemente. A umidade do ar estremecia no silêncio e as famílias arrastavam as cadeiras para a frente da casa. Queria brincar lá fora com meus amigos, mas já havia escurecido. Em frente à casa havia um matagal bem fechado. De dia, brincava ali com meus amiguinhos da vizinhança, mas minha mãe não gostava quando eu ficava fora de casa depois do anoitecer. A nossa rua era bem afastada do centro da cidade, sem asfalto. Era um bairro de periferia. Do outro lado da casa havia uma linha de trem. Tudo escuro. Saí do banho, vesti uma roupa leve e vi meu pai sentado lá fora. O ar quente trazia uma sensação de leveza, mas uma tensão pairava no ar. Algo indefinido e tênue acima do nível da minha consciência flutuava, abraçava-se a mim, tomava conta da casa inteira. A sensação intensificou-se, meus sentidos em alerta, sem razão conhecida. Naquela noite, meu pai vestia uma bermuda de cor azul claro, que deixava à vista a cicatriz na sua perna esquerda, bem na coxa acima do joelho, lembrança de um tiro de espingarda que ele recebeu quando atravessava o rio Tibagi, no Paraná, quando ia caçar com o pai dele, meu avô. Quantas vezes ele me contou aquele episódio? Atravessava o rio, estava caçando com meu pai, joguei a espingarda no outro lado do rio, carregada. Ela rodopiou no ar, virou-se para mim, bateu no chão e disparou.
Quase morri. Por pouco perdi a perna e a vida. Minha mãe, sentada à mesa de jantar com seu vestido florido, estava prestes a servir a janta. Catarina, venha jantar! Suas irmãs já estão aqui. Foi um dia de alegria e de piscina. Joguei-me na água várias vezes. Subia no tobogã e descia, jogando-me nas ondas azuis da piscina. Adorava nadar. Uma tarde maravilhosa de calor que contrastava com minhas parcas lembranças da cidade onde nasci, São Paulo, capital. Uma das lembranças que tenho da capital de São Paulo era eu vestida com uma calça comprida de lã, cor cinza escuro, que me picotava a perna. E eu coçava e coçava enquanto caminhava rapidamente pela calçada, de mãos dadas com minha mãe, na manhã fria, chuvosa e cinzenta da cidade. Última noite da minha infância. Uau. Uau. Bom, traz agora pra gente um poema seu. Então, um poema... E depois as editoras de cada livro. Você já falou da VA, que é o mais recente. Mas eu vou E falar redes sociais. Vou falar de novo, vou recapitular. Isso. Então, é bom pra gente falar. E depois lançamento, né? Com o que você pretende, com o seu mais recente. E também onde encontrar a Ana Rossi e os trabalhos da Ana Rossi. E é isso. Então, um poema aqui desse livro, Senda, de 2024, intitula-se Onde Foi Que? Talvez vocês já até tenham ouvido, né? Porque eu já declamei esse poema. Eu gosto muito desse poema. É um pouco, sou eu aqui. Onde foi que me encontrei? Me encontrei nos encontros, me encontrei nas ausências, me encontrei nas falas, me encontrei nos silêncios, me encontrei nas indecisões, me encontrei nos risos, me encontrei nos choros lacrimais, me encontrei em mim. Onde foi que me encontrei? Me encontrei nas viagens que fiz, me encontrei nas multidões que cruzei, me encontrei nas bolhas de luz, me encontrei nas esquinas, me encontrei nas cidades que amo, me encontrei nas bocas rudes, me encontrei nos olhares tenros, me encontrei na solidão de mim. Onde foi que me encontrei? Me encontrei nos continentes onde vivi, me encontrei nas línguas que ouvi, me encontrei nos amigos que fiz, me encontrei nas aulas que produzi, me encontrei nos versos nos quais resisti, me encontrei nas canções que deixei ir, me encontrei nos sotaques que fazem rir, me encontrei dentro de mim. Onde é que me encontro? Eu me encontro em mim, um encontro sem fim. E onde a gente encontrou a Ana Rossi? Para constar Atitude de falar aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. Ana Rossi vai falar também, Ana Rossi, das editoras, que isso é bom, lançamento. Não é isso, Mauro? Mais alguma Isso. coisa? E a gente agradece muito a presença dela. E eu quero deixar aqui uma estrofe que eu quero cantar em francês. Eu faço questão, porque foi uma música que me deu muito alento quando eu morava na Bélgica. Eu recuperei essa música há pouco tempo. Mas primeiro eu vou falar das editoras. Então, Nenhuma Ditadura Jamais Poupou Crianças. Esse livro é de 2025. A editora é a Avá, aqui de Brasília. Fez um trabalho excelente. A Natália está vindo aqui também, conversei com ela. Muito bacana. Então, se vocês quiserem uma editora aqui em Brasília, procurem a Avá, que é muito bacana. Em 2024, eu publiquei Senda, da Folha Editora de Florianópolis. É uma editora bacana também de mulheres, que edita mulheres, da Flávia Quintanilha. E ela também fez um trabalho extremamente cuidadoso com uma diagramação impecável, a capa sobre a qual eu já falei, né? Muito bom. O livro Eu na Medida de Mim Mesma é um livro de crônicas. A editora é uma editora de São Paulo, Literatura BR Editorial. Também fizeram um trabalho bem bacana de idas e vindas. E eu gostei muito do trabalho deles. Eternos Caminhos Efêmeros, esse livro está, como é que se diz? Não tem mais exemplares, ele está esgotado. Tá aí, veio a palavra. Ele está esgotado, mas eu quero reescrever esses poemas e publicar novamente. Mas foi da editora Uma nova edição, Mondrongo, né? Uma nova edição, exatamente, nova edição. E esses da França,
Mas aí, Historiographie Première, para quem tem interesse, Arco-Íris Edition, eu já vi ele na livrarias no Google, você coloca Ana Rossi, Historiografias Primeiras, e ele está aparecendo. E no La Mémoire também. Esse foi um livro bem artesanal, que eu gosto muito, com um estudante de arquitetura da França. Eu entrei em contato com eles lá em Marseille e eles me deram assim, fizeram um trabalho lindo. Eu queria um livro bem especial, como é esse aqui. Muito legal. Então agora eu queria ter um tempinho para cantar essa Além música. das redes sociais. Minhas redes sociais, ainda bem que você lembrou. Isso, Vitelli. mas a gente não deixa passar. Minhas redes sociais e lançamentos, né? Lançamento. Redes sociais, principalmente Instagram, @by_Ana Rossi, @by_Ana Rossi. E eu faço a publicação ir para o Facebook. Tem uma... em termos de rede é isso. Em termos de lançamento, eu estou indo para São Paulo agora, início de janeiro, para lançar esse Nenhuma Ditadura Jamais Poupou Crianças. Eu vou postar nas minhas redes. Então a Vá está andando, né? Como? A Vá está andando, sim, através da sua literatura. Sim. Eu não... Quando é que esse programa vai sair? Agora no início do ano. Então, eu estarei em São Paulo nesse momento com a Vá. Mas a gente avisa antecipadamente. Então você já fala da gente lá também. Então tá, com certeza. Aqui é troca, são trocas. Com certeza. Então, início de janeiro, e eu tô agora, também trabalhei muito esse livro em escolas, e é uma coisa bacana, porque falar da ditadura é uma coisa que é necessária, extremamente necessária, e então é isso. Então eu vou agora fazer um canto aqui. Pra gente finalizar bonito no Pra Constar. A atitude de Fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você, com Ana Rossi, senhores ouvintes, cantando. Essa é uma música de um festival chamado Eurovision, e é uma música de 1977, eu morava na Bélgica naquele momento, e se chama L'Enfant et l'Oiseau, a criança e o pássaro. E a cantora é Marie Myriam. Então vamos lá, deixa eu impostar minha voz, né, para sair bonita. Eu cantei essa música no meu Instagram uns dias atrás, ela me emocionou, sempre me emociona muito. Você ainda está com aquele programa ainda? Sim, eu recomecei. Fale, por favor. Eu tô com um programa de entrevistas e de comentários sobre livros no meu Instagram. Então retomei, né? O Vitelli lembra que eu entrevistei ele. Tive esse privilégio. E agora eu estou retomando porque eu acho importante justamente esse canal, usar a internet também para falar da literatura e dos livros. Então vamos lá. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée mon sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour. Pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Obrigada. Uau! Nós que agradecemos aí a presença de Ana Rossi no Pra Constar. Atitude de Fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. E nós ouvimos, senhores ouvintes, Ana Rossi, né? Poeta, professora, autora de vários livros aqui. E é esse o sentido do programa, o objetivo, o princípio do programa, para a gente poder estar
publicizando a literatura do Distrito Federal. Gratidão mais uma vez, Ana. Gratidão, Ana. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade e parabéns para vocês. Nós. Valeu.